presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela depois da liberação de um grande número de presos políticos no país. O presidente americano também chegou a afirmar que grandes petroleiras vão investir pelo menos 100 bilhões de dólares na Venezuela e que vai se reunir com essas empresas ainda hoje na Casa Branca, né? Fred, a gente até conversou isso mais cedo das dificuldades, né? Seja pelo clima de instabilidade da Venezuela, pela grande questão do grande volume de recursos que é necessário para investimentos nessa questão ali do petróleo, mas queria que você falasse um pouco desse anúncio do Donald Trump e do simbolismo também, o que representa essa libertação desses presos políticos na Venezuela. Letícia, o que isso significa? É uma abertura dessa dificuldade que se estabelecia no regime de Maduro durante muitos anos, né? Você tinha esse problema grave de repressão política, né? Os questionamentos às eleições, os questionamentos sobre direitos humanos, e isso daí diz, como o próprio Trump. Hoje de manhã, ele postou na rede social dele falando, olha, estou recebendo uma abertura, né, uma melhoria da relação com a Venezuela. Por quê? Por causa dessa libertação de presos. Então, diante disso, essa postagem dele, que foi relativamente curta, assim, não muito, ele costuma fazer algumas até muito maiores que essa, ilustrada. Ele fala dessa questão, né, de que a Venezuela está libertando esse número grande e está mostrando um esforço de busca pela paz. Então, isso ganha a contrapartida da suspensão daquela segunda onda de ataques que ele havia sinalizado quando ele deu a entrevista no dia da captura de Nicolás Maduro, né? Que ele falou, eu tenho capacidade de fazer uma segunda onda de ataque ainda mais forte do que a primeira. Mas isso também é o seguinte, ele abre a concessão, mas mantém as tropas lá, ele faz essa ressalva. E por fim ele anuncia esses 100 bilhões em petróleo, né? Essa ressalva, só mantendo ainda um pouco na parte da política, essa ressalva dos militares é porque ele confia um pouco, mas não muito no novo governo. E o novo governo também já está sob vigilância. Ele diz que está coordenando as ações, tanto é que a presidente Delcy Rodrigues, ela já falou que não é nem subordinada nem submissa. Ela precisa fazer esses discursos, essas informações, né? Justamente porque senão ela perde autoridade tanto com a população quanto com o grupo dos militares, que é importante ela não se distender ali, né? Mas isso é importante para ela, importante para a Venezuela, e agora os Estados Unidos, depois que durante essa semana, né, ele já havia anunciado que usaria entre 30 e 50 milhões de barris para financiar, né, para poder usar esses recursos na implantação. Agora ele fala de 100 bilhões de dólares em investimentos na indústria petrolífera venezuelana. E que hoje à tarde, né, horário do Brasil, ele deve se reunir com os executivos das principais petrolíferas. Isso não Esse valor é suficiente? Eu ia te perguntar isso. Não é. Você tem um estudo de uma empresa norueguesa, né, que ela se chama Rystad Energy. Ela diz que o Estado, desde a nacionalização das indústrias petrolíferas na Venezuela, o estado da indústria foi se deteriorando muito, né? A possibilidade de aumento, a Venezuela inegavelmente é a maior reserva, 303 bilhões de barris de petróleo, mas ela não consegue colocar isso no mercado. Uma das dificuldades que essa consultoria norueguesa falou consegue a um custo menor e no curtíssimo prazo liberar talvez mais 300 a 350 mil barris por dia. Mas para liberar até 1,1 milhão de barris por dia, seriam necessários investimentos ao longo de 15 anos de 53 bilhões. E para chegar a 3 milhões de barris por dia, precisaria de 183 bilhões de dólares. Sem falar de um outro problema. A Venezuela tem em torno de 3.400 quilômetros de oleodutos. E esses oleodutos, nesse período do governo Chávez e depois do governo Maduro, foram se deteriorando. A PDVSA não conseguia manter
o investimento necessário para que esses oleodutos ficassem em boas condições para permitir esse fluxo em níveis comerciais plenos. Então, só aí são mais 100 bilhões de dólares de investimento. Então, nós estamos falando algo em torno de até 300 bilhões de dólares ao longo de 15 anos para poder ter colocar esse petróleo venezuelano e interferir de fato na economia, né, no balanço de preços e ser uma contraparte a essa força que hoje é a Organização dos Países Exportadores de Qualquer Petróleo. mudança ia demorar, leva bastante tempo ainda. Leva bastante tempo. Então, mas isso é uma coisa que o Trump está pressionando para que essas empresas façam esses investimentos já imediatamente, né, e sejam os garantidores. E tem um terceiro problema. Esse também não é pequeno. A China tem um débito, a Venezuela tem um débito com a China de 10 bilhões de dólares. É o resíduo de uma série de investimentos que foram feitos ao longo de mais de 20 anos no país. E esse débito ele é pago com amortizações a partir do petróleo venezuelano. Apenas 2 estatais teriam o controle de pelo menos 4,4 bilhões de barris de petróleo como garantias para o pagamento desses empréstimos, financiamentos, investimentos diretos no país. Então, além de você ter que regularizar a indústria, você vai ter que ver como que a Venezuela vai honrar esse contrato com os chineses. Já que está ancorado, lastreado em petróleo, ele vai ter que... Parte desse petróleo que vai ser liberado não poderá ser usado por essas empresas norte-americanas, né? Ou vai ter que se achar um acordo em que elas também possam receber junto com o pagamento dessa dívida. Então é uma situação ainda muito delicada, ainda vai levar um certo tempo. Mas é promissor, pelo menos a gente vê que nessa situação nós temos uma promessa de que não haverá novos ataques e, segundo, nós estamos vendo uma maior abertura de direitos humanos e segurança dentro da Venezuela, que é um bom exemplo para todo o continente. Só uma última pergunta. A gente falou aí da soltura, da libertação de alguns desses presos políticos. Tem algum nome ali emblemático? Sim, só para a gente citar algum. Tem dois nomes muito emblemáticos. É a Rocío, que é uma ativista com cidadania espanhola, né? Ela é Rocío San Miguel. Ela foi presa em 2024, acusada de fazer um complô para assassinar Maduro, né? E desde então ela estava meio incomunicável, ainda com pressão do governo espanhol, que teve mais 4 ou 5 outros cidadãos que também foram libertados agora. O governo venezuelano não deu o número completo, que até quem anunciou foi o líder da Assembleia, o Roy Rodrigues, que é irmão da Delcy, que é quem está comandando o país hoje, né? E o segundo é Henrique Marques. Henrique Marques, ele foi candidato às eleições presidenciais em 2024, que foram, assim, uma vitória cachapante de Maduro, sendo que não houve nenhum controle sobre a votação. E logo depois houve uma onda de prisões, entre 1.500 a 2.000 prisões de pessoas que contestaram o resultado. Então, isso são dados da ONG Fórum Penal, né, ligada à visualização lá dos problemas dos presos políticos na Venezuela. Então, você tem esses nomes. Você também tem italianos que estavam entre esses presos que estão sendo libertados. Você tem outros cidadãos europeus e latino-americanos, pessoas que estavam questionando a questão das eleições e da falta de liberdade política, né? E isso vai gerar ainda uma pressão maior desses outros países para ver se mais pessoas vão ser libertadas desses centros de detenção que existiam, por exemplo, em Caracas. Inclusive o presidente Lula conversou, né, com diversos outros chefes de Estado justamente para poder discutir essa questão, né? Desde quinta-feira ele falou, houve um comunicado conjunto de Lula com o Gustavo Petro da Colômbia, comemorando elogiando essa iniciativa de libertação dos presos, né? E houve também uma comunicação da líder
venezuelana na oposição, né, no exterior, que é agora Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz. Então, nós estamos vendo ainda maior pressão, você está vendo maior movimentação da comunidade internacional para que sejam feitas mais concessões, mais abertura, né, do regime venezuelano.